Olá amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV. Hoje, 17ª rodada, tivemos muitos confrontos, muitos gols e vamos começar sem mais delongas. Mas antes, já deixe seu like, se inscreve aí no canal, comente, ative o sininho, fique ligado em todas as nossas redes sociais, porque tem um monte de novidade, tem vídeo todo dia. E outra coisa, o sorteio ainda está rolando até dia 26 de outubro, então se você quiser participar do sorteio aqui do canal MFTV, valendo uma camisa, sua escolha de até R$ 200, vai lá no nosso Instagram que vai ter todas as orientações, uma parceria com o canal Futebol pelo Mundo. Bom, vamos começar? O primeiro jogo da rodada foi o Fluminense contra o Ceará no Maracanã, empate em 2-2. O Fluminense saiu na frente com o Luiz Henrique, Hudson contra empatou para o Ceará, Vina virou para o Ceará e no último lance praticamente Danilo Barcelos empatou para o Flu. Vamos ver o que o Matheus Garzon tem a falar sobre o empate do tricolor carioca. Fala galera, tudo bom? Matheus Garzão aqui para MFTV falar desse Fluminense e Ceará 2-2. É, eu falei na última rodada que o Odair vinha escrevendo certo por linhas tortas. Acabou que essas linhas tortas dessa vez levaram para o caminho errado. Uma escalação que realmente não dá para entender. A gente sabe que não ter o Michel Araújo faz muita falta para o time, né? Ele está machucado ainda, mas só que não dá para a gente entrar com três volantes e três atacantes, né? Ainda mais três atacantes. Não vou dizer que os três são com pouca mobilidade, mas pelo menos o Fred sem mobilidade nenhuma e o Nenê jogando na ponta, né? Eu já me alonguei alguns vídeos aí mais pro começo do campeonato. Não dá certo, né? Quando ele está na ponta, ele não participa do jogo, e se ele sai da ponta e vem pro meio, ele deixa um buraco lá e o time fica capenga, né? Fica pendendo para um lado só. Que o Nenê ele não pega a bola do meio e traz para a ponta, né? Se ele está no meio, ele carrega a bola para frente. Então, a gente ainda teve o Iago, que eu imagino que porque jogou o Iago, Dodi e Hudson, né? Três volantes e na frente Luiz Henrique, Fred e Nenê. Eu imagino que o Odair estava pensando no Iago ser o cara um pouco mais para frente ali para fazer meio que um que uma espécie de uma armação. Mas o Iago machucou com poucos minutos de jogo e entrou o Arthur. E o Arthur, da base, novo ainda e tal, entrou meio numa fogueira ali no meio de um jogo, no começo do jogo ainda. E ele jogou, fez um papel correto ali, né? Mas a gente tava precisando demais. Acabou que a gente jogou meio que com o Dodge um pouco mais atrás, aí ficava Arthur e Hudson às vezes subindo um pouco, mas a gente sabe que o Hudson não tem qualidade nenhuma para ficar fazendo como diria, área a área, né? E, e o Arthur também, né? Ainda não está maduro, acho que foi o primeiro jogo dele aí com muito tempo para ele jogar, ele geralmente entra no final do jogo. Então, é, não deu certo essa escalação, a gente ainda teve a sorte de encontrar um gol no primeiro tempo. O Fluminense chutou a gol 3, 4 vezes só, mesmo jogando em casa contra o Ceará, que é um time que está no meio da tabela, né? Tem suas virtudes, o Guto lá tem arrumado bem o Ceará, mas não era um time que a gente podia esperar assim, o que o Fluminense proporcionou para o Ceará. O Ceará começou um pouquinho mais para trás, o Fluminense foi tentando fazer algumas jogadas que não davam certo, encontrou um gol no cruzamento. E aí fez o gol e fez o que sempre faz, que é deixar o outro time jogar. O Ceará começou a botar a bola na área, começou a chutar de fora da área e o Fluminense não reagia, né? Eu até entendo uma mudança de postura do Ceará quando toma o gol de sair mais para o jogo, né? Mas eu não entendo o Fluminense abdicar de fazer contra-ataque, né? Porque o Fluminense é um time que
gosta de jogar recuado, mas não sabe fazer contra-ataque. Então é um pouco preocupante nessa parte. Acabou que tomamos um gol. No segundo tempo, já mais pro final do jogo, o Digão entregou o gol pro Vinícius e demos a sorte de nos acréscimos achar um gol lá do Danilo Barcelos, já num desespero lá e tal. Então, assim, esse jogo mostra, eu acho que, primeiro, a falta de elenco que a gente tem, porque se não tem o Michel Araújo, machucou o Iago, pronto, a gente não tem mais quem colocar ali para armar o jogo. Aí fica com 3 volantes e 3 atacantes. Segundo, a falta de solução que o próprio Odair tenta achar dentro do time, porque não é possível que ele treina esse time todos os jogos, todos os dias, né? E ele não vê que o Hudson não tem condição de ir para a área, fazer o que ele tem feito, né? Inclusive ele fez gol contra. Não é possível ele não ver que o Hudson não tem condição de jogar nessa área a área. Não é possível que ele não vê que o Nenê não é ponta, né? Não é possível algumas coisas assim que a gente vê e ele continua colocando. Óbvio que, como estou falando, é culpa do elenco que é fraco, mas também tem muita coisa que podia ser evitada. Bom, é isso, galera. Vamos ver o jogo contra o Santos aí. Perigoso, mas quem sabe, né? O Fluminense tem sido uma caixinha de surpresas aí esse ano. Um abraço. Pro Fluminense é um resultado que vai fazer falta. Se tivesse vencido, estaria agora no G4, mas também não atuou bem o suficiente para pontuar, né? Poderia ter perdido, a partida do Ceará foi muito melhor. O Flu acabou achando o seu resultado e com isso pontuou dentro de casa. Já o Ceará vai ficar um gosto meio amargo esse empate, um empate com gosto de derrota. Vamos ver aí o que o Sérgio Soares tem a nos falar. E aí, meus amigos da MFTV, tudo tranquilo? Galera, não tá tranquilo é pro Ceará, né? Mais uma vez no finalzinho do jogo, o Ceará entregou 2 pontos pro adversário. Acho que já é a terceira vez nesse campeonato que o time falha ali no final e acaba deixando de ganhar 3 pontos e ficando só com um na conta. Isso pode fazer muita falta pro time, né, no final do campeonato, porque estamos chegando aí na metade do certame e vamos dizer que já seja coisa de 6 pontos perdidos em bobeiras claras do time. Podia estar numa situação muito mais tranquila, brigando pelos méritos de cima, né, como Sul-Americana e tudo, mas está ainda fugindo da zona de rebaixamento. Porque, mais uma vez, deu uma de juvenil. Ganhando o jogo de virada do Fluminense por 2-1. Ninguém do Ceará fez cera, ninguém do Ceará deu bico na bola, ninguém do Ceará fingiu uma contusão. Eu sei que parece feio falando assim, mas 19 clubes fazem isso na Série A. Só o Ceará não faz por quê? Se todos fazem, ele tem o direito de fazer também. Mas joga fora de casa e joga que nem um juvenil. Deixa a bola rolar, fica atacando que nem um louco os jogadores. Segura a bola, roda a bola. Os caras não têm tranquilidade. E nessa, o Ceará perdeu uma chance de ouro de matar, de fazer o 3-1. E ficou com muitos jogadores no ataque, tomou um contra-ataque, mesmo jogando fora de casa, vencendo. E ninguém matou o jogo, ninguém matou a jogada, quer dizer, a bola rolando num contra-ataque e ninguém foi lá, derrubou o cara. Isso é uma coisa normal no futebol. É uma opção derrubar um atleta faltosamente e parar um contra-ataque. Ninguém do Ceará nunca faz isso. E aí bola na área, defesa desconfigurada porque faltou esforço para alguns jogadores voltarem para a defesa e empate do Fluminense ali praticamente nos acréscimos. Eu acho que o Ceará é o único time que joga dessa forma juvenil. Joga um futebol legal na maioria das partidas, joga bem, mas não entrega jogos. E vai fazer falta, porque o campeonato está muito apertado. Então é isso, é esperar que nos próximos jogos, além de continuar jogando uma bola redonda, porque eu vejo que o time está melhorando o seu futebol, deixar de ser garoto. Os caras estão jogando como juvenis, estão entregando bolas bestas, não estão segurando a vantagem. Se o time acertar isso e continuar jogando bem, o Ceará escapa desse campeonato, pode até ir para a Sul-Americana, faz um bom campeonato com tranquilidade. Se não ajeitar isso, vai ser até o final correndo perigo.
É esperar para ver e esperar melhoras, né? Vamos ver se elas acontecem. É isso aí, pessoal. Valeu. Pro Ceará é um resultado, né? Porque uma vitória, como estava vencendo, já colocaria o time na parte de cima da tabela, né? Colocaria agora na 10ª colocação. E o time também jogou para merecer o resultado positivo. Infelizmente, para o torcedor do Ceará, veio só um empate. E só um adendo, cara, agora enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, está prestes a cair um tornado, sei lá, tá? Vai cair o mundo aqui onde eu estou morando. Então se você escutar alguns barulhos de trovoada e tudo mais, é porque vai cair o mundo daqui a pouco e eu tenho que gravar o mais rápido possível para não cair a luz também. Enfim, outro jogo do sábado, às 7 horas, no Couto Pereira, o Curitiba recebeu o Santos e perdeu por 2-1. Caio Jorge e Soteldo marcaram para o time de Santos e Giovanni Augusto diminuiu para o Coxa Branca. Vamos ver o que o Murilo Demarque tem a falar sobre a derrota do Verdão Paranaense. Olá, amigos da MFTV, uma excelente semana a todos. Falo aqui um pouco sobre a derrota do Curitiba, nova derrota, dessa vez contra o Santos. É uma derrota que, a meu ver, você pode colocar na conta do nosso comandante, mais uma vez. É ele que ganhou uma sobrevida depois daquela vitória, digamos, enganosa contra o Palmeiras. Ele deve ter recebido uma sobrecarga ali de confiança. E parece que muitos, tanto da diretoria quanto até alguns da torcida, já puderam esquecer um pouco alguns resultados vexatórios e péssimas atuações. Eu queria entender, o Jorginho, cada jogo que passa ele aparece uma nova coisa sobre ele que eu não consigo entender. Contra o Fortaleza, foi no sábado anterior, ele morreu com 2 substituições, ele fez 2 alterações. E dessa vez ele fez as 5, só que ele mostrou um pouco de desconhecimento e um pouco de perda de tempo. Ele errou um pouco o timing ali. Você ter um Ricardo Oliveira no banco, perdendo o jogo. O time criou algumas oportunidades, chegou dentro da área, em várias oportunidades, e você não tinha esse cara, e você coloca ele aos 40 do segundo tempo, depois que o time morre. O Hugo Moura, jogador do meio de campo, foi explorado até o limite, até ser trocado. Volante na zaga mais uma vez, até isso não tem muito problema. O que é pior, na armação, você insistir com jogadores como o Gabriel, o Ian Sassi, e você tem um Sarrafiore e você não usa. É pura teimosia. Tem jogadores aí, Gabriel, Natan, Ian Sassi, uns caras que tinham espaço com o Barroca porque o elenco foi feito assim. O Jorginho, desde que ele chegou, a chegada dele foi simultânea à troca da direção de futebol, que o diretor novo não precisou fazer muito esforço para trocar os jogadores, melhorar um pouco o time. Agora precisa saber usar esses caras, né? Senão, como é que é? O elenco melhora, mas o futebol não altera em nada. Vai para conta do treinador. Um abraço, meus amigos. Próxima rodada estamos aí de novo. O Curitiba, que tinha vencido muito bem o Palmeiras na última rodada, né? Fora de casa, venceu por 3-1. Agora volta a perder, perde do Santos, fica na 18ª colocação. Já o Santos venceu aí na despedida do Soteldo, uma vitória importante, porque agora o time fica com o mesmo número de pontos que o São Paulo, que é o 4º colocado, então tá praticamente ali na porta do G4. Vamos ver aí o que o nosso querido Henrique Paiva, direto de Madrid, tem a nos falar. A MFTV tá internacional, hein? Salve, rapaziada da MFTV, Henrique Paiva aqui de novo para falar de mais um jogo do Peixástico, né? Mistura de peixe com santástico, fica peixástico. Jogo fora de casa contra o Coritiba. Eu tô até me surpreendendo demais nesse Campeonato Brasileiro, que o Santos tá muito bem, é um dos melhores visitantes do campeonato, então tá incomodando, né? Foi jogar lá no Couto Pereira, no Paraná, né? Gostei da escalação antes mesmo do jogo começar, com as limitações de sempre, né? Eu pensava que era o último jogo do Soteldo com a camisa do Santos, inclusive ele entrou como capitão. Mas hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a notícia que tem é que ele vai ficar. Então eu fico mais tranquilo, mais feliz. Mas enfim, no começo do jogo, o Santos já começou indo pra cima mesmo jogando fora de casa, né? Como sempre faz. Um Coritiba que vinha embalado, né? Ganhou do Palmeiras no Allianz Parque por 3-1. O Robson tá em grande fase lá no Coritiba, dentro dos parâmetros do Coritiba, né? Com todo respeito ao Coritiba, mas que não tá numa situação muito boa. E aí, no primeiro tempo, já bem no comecinho do jogo, o Jobson deu um lindo lançamento pro ataque. O Soteldo foi, dominou, abriu no Felipe Jonathan, que fez o cruzamento perfeito para o Caio Jorge abrir o placar.
em Curitiba. Bom, depois do gol, que me surpreendeu muito o gol ter saído tão rápido assim, o Santos continuou indo pra cima. É assim que eu gosto, que não recua o time, né, Cuca? Por favor, Cuca, joga pra frente sempre. E aí conseguiu um pênalti ali, um chute do Diego Pituca de fora da área. E aí o Soteldo, com muita categoria, bateu o pênalti de cavadinha e acabou fazendo o segundo gol do Santos. Eu pensei, como eu disse no começo do vídeo, que ia ser o último gol dele com a camisa do Santos, mas, enfim, esse assunto aí vai se alongar um pouquinho mais esses dias. Aí no segundo tempo, como sempre, né, o Santos no segundo tempo dá uma decaída, tomou um golaço do Giovanni Augusto, né, que diminuiu para o Curitiba, mas a gente conseguiu segurar até o final ali, e mais uma vitória fora de casa, e mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que eu acho que o foco do Santos é conseguir uma vaguinha na Libertadores, né, porque título realmente não dá, ainda mais com Inter, Atlético Mineiro e Flamengo voando. Mas na próxima rodada a gente enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro, no domingo, inclusive que é no dia do meu aniversário. Então eu espero que o Santos me dê um presente muito bom aí. Jogo difícil, viu? Que o Fluminense do Odair não é besta e também tá lutando por uma vaguinha ali no G6. Demorou? Tamo junto então, um grande abraço. Isso aí, já falamos aí sobre o confronto. Depois, mais tarde, mais tarde não, às 7 horas também, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense se enfrentaram em Goiânia e o jogo foi empatado em 1-1. Zé Roberto marcou para o Atlético Goianiense, Léo Cittadini marcou para o Atlético Paranaense. Vamos ver aqui que o João Pedro Bolzan tem a falar sobre a atuação do Dragão Goiano. O jogo que ninguém viu. Em uma partida fantasma neste Brasileirão de meu Deus, o Atlético Goianiense empatou por 1-1 com o Xará Paranaense. Gol de Zé Roberto, de peito. O resultado foi até bem festejado aqui em Goiânia. O Atlético jogou desde os 14 minutos do primeiro tempo com 1 a menos. O William Maranhão foi expulso. O jogo pareceu movimentado, mas que jogo que não é movimentado quando se ouve pelo rádio, não é mesmo? O Atlético agora tem compromisso, ainda aqui em Goiânia, contra o Palmeiras, no próximo dia 25. Havia a expectativa para que o estádio Antônio Ascioli fosse liberado já para essa partida, o que não vai acontecer. A diretoria corre contra o tempo para enfrentar o Inter pela Copa do Brasil já na casa do Dragão. João Pedro Bolzan de Goiânia para a MFTV. Bom, o Atlético Goianiense está fazendo um bom trabalho, mesmo depois da saída do Mancini. Venceu na rodada passada, empata dessa vez, está na 9ª colocação o Atlético Goianiense. Então parabéns aí para a equipe de Goiânia. Já o Atlético Paranaense está mal, está na zona, cara, está atrás do Corinthians. Está na 17ª colocação, já são 8 derrotas no Campeonato Brasileiro. Cara, ninguém esperava ver o Atlético nessa situação, nessa fase do ano. E bom, agora sim, mais tarde, né, às 9 horas no Morumbi, o São Paulo recebeu o Grêmio e empatou em 0-0, um jogo muito polêmico mesmo. Vai desenrolar no STJD, vai ter um monte de problema esse jogo. Eu tô fazendo aqui no programa hoje, eu tô gravando terça-feira, dia 20 de outubro, vai sair na quarta-feira, dia 21. Cara, eu não tenho certeza de que esse jogo vai valer. Talvez eu tenha que refazer um vídeo depois da 17ª rodada para falar sobre esse confronto, viu? Porque é muito polêmico. Enfim, São Paulo empatando, cara, mesmo com esse resultado se mantém no G4. Não dá muito para entender o que acontece, né? Porque o São Paulo tem o mesmo número de empates quase que de vitórias e tá ali em cima, tá bem, tem 2 jogos a menos. Então, cara, o São Paulo pode até ser uma surpresa nesse ano. Não joga bem para isso, mas acaba pontuando. O São Paulo perde muito pouco, né? Perde pontos quando empata, mas perde muito pouco. O São Paulo tá sempre pontuando. Já o Grêmio, vamos ver aqui que o Lucas Rocha tem no celular sobre o empate do tricolor gaúcho agora. Fala, gurizada, aqui para comentar rapidamente essa partida do Grêmio lá no Morumbi contra o São Paulo, empate em 0-0, mas um empate com muitas polêmicas. O Grêmio volta mais uma rodada a reclamar da arbitragem e dessa vez com muita razão. Teve um lance no primeiro tempo em que o Reinaldo empurra o PP pelas costas, ele ficaria cara a cara com o goleiro e isso seria um lance para cartão vermelho. No segundo tempo, um pênalti não marcado em cima do Jeromel, também cometido pelo Reinaldo. O Reinaldo vai nitidamente só no corpo do Jeromel, não visa a bola, vai só no corpo dele. E uma expulsão do Daniel Alves num lance em cima do Luiz Fernando.
Foi um lance bem forte, que inclusive tirou o Luiz Fernando da partida. O Alisson também saiu por conta de um pisão, ainda no primeiro tempo. Ele foi sair só no segundo tempo, mas o pisão foi no primeiro tempo, um pisão do Tietê. Ele tentou ali continuar, mas não conseguiu no segundo tempo, teve que sair. E o Grêmio reclama muito da arbitragem. Dessa vez com razão, né? O que a gente viu fora isso foi um Grêmio mais ágil, um Grêmio mais veloz no ataque por conta da saída do Diego Souza, né? Então o Grêmio perdeu aquela referência na área, mas ganhou muita mobilidade e jogou muito bem. Poderia ter feito mais até em lances de jogo, assim, poderia ter criado mais, mas se não fosse a arbitragem, acho que o Grêmio teria saído com os 3 pontos. Vale a reclamação do Grêmio para que isso não volte a acontecer e não volte a nos prejudicar ou então prejudicar outras equipes, porque o VAR veio para solucionar problemas, né, e não para causar mais. Espero que o Grêmio seja escutado, como as outras equipes também devem ser, e que lances assim não voltem a se repetir no Campeonato Brasileiro, porque isso passa uma incredibilidade muito grande. Valeu! Grêmio também tá ali, cara. Se tem um lugar perfeito pro Grêmio esse ano é o meio de tabela. Não tá jogando nem mal nem bem, tá bem mediano, tá empatando muito. Ali, é 10º lugar, é onde o Grêmio tá. Daí agora. Vamos pro domingo. Domingo na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Flamengo e perdeu por 5-1. O Flamengo abriu o placar com o Everton Ribeiro, depois ampliou com o Vitinho e Natan. Gil diminuiu para o Corinthians, mas Bruno Henrique e Diego finalizaram a conta para o Mengão. Vamos ver o que eu tenho a falar sobre a atuação do Corinthians. Acho que eu não sei nem por onde começar a falar. No último domingo, o Corinthians recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena e sofreu sua maior derrota da história do novo estádio, 5-1. Não dá pra dizer que foi com requintes de crueldade, porque foi um jogo muito estranho. Como eu disse no debate MFTV de segunda-feira, o Corinthians não jogou pra fazer só um gol, nem o Flamengo jogou pra fazer 5. Mas a defesa do Corinthians jogou pra tomar 5 e a defesa do Flamengo jogou pra tomar só 1. E foi assim que terminou o placar, 5-1 para o Flamengo. Maior derrota, já começou errado quando você tem que escalar Marlon, que era reserva do Cruzeiro, como titular, quando você tem que escalar o Cássio pela idolatria e não porque ele vem fazendo bons jogos recentemente. Quando você escala Camacho, quando você escala Everaldo, Vital, já começou errado. Mas não dá pra botar a culpa toda no Mancini, gente. Eu não acho que seria diferente com o Coelho. Talvez seria até pior mesmo. Nem com o Thiago Nunes, né? Enfim, um resultado que vai doer muito, mas vamos ver. Corinthians errou por ter tentado vencer o Flamengo. Resumidamente é isso. Deu muito espaço pro Flamengo. O Flamengo foi e em poucos lances foi muito efetivo. De 6 chutes a gol, fez 5 gols. A zaga do Corinthians estava sonolenta e foi esse o placar final. Agora o Corinthians vai enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro no dia de hoje, à noite, às 9h30, para competir com a SBT na audiência, né? Enfim, muito obrigado e volto para o estúdio. Enfim. Bom, isso foi uma versão resumida do que eu falei, em 2 minutos. Se você quiser uma coisa mais ampla e também com mais entretenimento, parecido até com o que o Craque Neto faz no Donos da Bola, vá aí ao debate MFTV do dia de segunda-feira, porque o vídeo está saindo quarta, e você vai ver o que eu falei sobre o Corinthians. Falei um monte de coisa pertinente, argumentei e tal. Hoje foi só 2 minutinhos, enfim. E é isso aí. Depois, às 6h15, o Internacional venceu o Vasco da Gama por 2-0 em casa. Edenilson e Thiago Galhardo, mais uma vez Thiago Galhardo participando dos 2 gols do Inter, e sai vencendo por 2-0, assume a ponta agora com esse resultado. Vamos ver o que o Mário Magalhães tem no celular. Mário Magalhães está tomando muito cuidado com o coronavírus. Olá pessoal, Brasileirão MFTV, um pouquinho diferente hoje aqui em Vitória, Espírito Santo. A trabalho, mas vamos conversar aí sobre a vitória do Internacional contra o Vasco pelo Brasileirão, hein? No jogo do final de semana. O Inter jogando de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, aí, a questão do câncer de mama. O Inter teve sorte com o uniforme e fez boa partida, principalmente no primeiro tempo, claro, e fez o 2-0. Aos 24 minutos ali, uma boa jogada do Patrick pela esquerda, ele tocou pro Galhardo ali, Galhardo só deu uma ajeitada na bola, Edenilson acertou um chute firme ali e abriu o placar 1-0. E depois aos 36,
O Abel Hernandes foi tentar matar uma bola de peito, acabou virando um passe para o Galhardo ali, que acabou derrubado pelo Castan dentro da área. Foi marcada a penalidade e aí o próprio Galhardo foi para a cobrança, marcou 2-0, chegou aos 14 gols aí na artilharia isolada do Brasileirão. O Inter com a vitória segue na liderança do Brasileirão, agora com 34 pontos, aproveitou-se do tropeço do Atlético Mineiro na rodada e no final de semana tem um jogo chave da competição contra o Flamengo no Beira-Rio. Um abraço a todos aí, até o próximo Brasileirão MFTV, com o Inter aí na liderança desse Brasileirão. Bom, 2-0 para o Inter líder, jogando bem, já o Vasco. Vasco que estava contando ali na tribuna com o seu novo técnico, o Sapinto, que deve ter ficado bem incomodado com o que viu e não viu, porque o Vasco jogou mais ou menos, né? Vamos ver aí o que o Caio César tem a nos falar. Amigos da MFTV, Caio César mais uma vez para falar do Vasco da Gama, que neste domingo enfrentou o Internacional e mais uma vez saiu derrotado. Já são 8 jogos sem vitória, uma sequência muito ruim, que somando as competições já sofreu uma desclassificação na Copa do Brasil e agora está beirando a zona de rebaixamento só à frente do Corinthians. Sobre o jogo, o Vasco mais uma vez apático, sem criação. Benítez, o único que tenta fazer alguma coisa diferente, mas ele sozinho não consegue. A bola não chega no cano para uma finalização, para uma jogada. A zaga muito mal nesse jogo, principalmente Pikachu, que já vem sendo uma coisa recorrente. O Caio Tenório até jogou bem contra o Flamengo, mas estava suspenso e não pôde jogar esse jogo. O primeiro gol foi numa falha do próprio Pikachu, que deixou a bola passar para o Galhardo, fazer a jogada para o gol do Edenilson, e no segundo gol uma falha do Castan, que fez o pênalti, e a lei do ex prevaleceu com o Thiago Galhardo, que eu creio que a diretoria vascaína até hoje se arrepende de ter dispensado ele de uma forma tão inexplicável, uma coisa sem explicação. Agora a gente tem que lutar. Espero que com a chegada do técnico e dos reforços, do reforço, que venha ao menos lutar, porque o Vasco tem entrado com formações que não ajudam o atacante a chegar numa boa bola para finalizar, nem armar jogadas, aí complica. Espero que com o novo técnico venha desempenhar um bom papel. E é isso, espero que o próximo jogo contra o Corinthians a gente venha se sobressair sobre eles e sair com os 3 pontos. É isso, amigos, até uma próxima. Valeu! Vascão, que no começo do ano chegou, no começo do campeonato chegou a figurar ali no G4, foi líder inclusive, já marca agora 4 derrotas seguidas, 4, e está na 15ª colocação com o mesmo número de pontos que o Corinthians, mas tem 2 jogos a menos. E para o outro jogo, Fortaleza recebeu o Palmeiras e venceu por 2-0 na estreia do novo uniforme. E aliás, que uniforme bonito, velho. Na moral, parabéns para a diretoria do Fortaleza, parabéns aí, porque é a loja, né, a Leão 1918, que faz as camisas do Fortaleza. Ficou muito bonita essa camisa, que ficou chamada de Les Blues, acho que é isso. Enfim, 2-0, vamos ver aqui que o Rodrigo Alencar tem a falar sobre a vitória do Fortaleza, 7º colocado. Fortaleza, 7º colocado. Tá fazendo um ótimo campeonato a equipe do Ceará. E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Neste domingo, 18 de outubro de 2020, o Fortaleza completou 102 anos de história e foi um dia de festa para a torcida do Fortaleza, para o clube. Teve live no YouTube com banda de pagode, teve o lançamento da camisa, né, que todo mês de outubro o Fortaleza lança, camisa muito linda, por sinal. Eu ainda vou adquirir a minha, camisa zona azul. Fogos de artifício por toda a cidade, e um dia festivo como esse, né, não poderia terminar de outra forma, né, que não seja com a vitória do Fortaleza, que não seja com a luta, com o empenho dos jogadores. Fortaleza enfrentou o Palmeiras, né, às 20h30 no final do dia,
e fez uma partida que para mim foi uma das melhores do ano, uma partida muito... O Fortaleza teve muito ligado no jogo inteiro. No primeiro tempo, quando estava 0-0, o Fortaleza foi para cima, teve boas chances ali com o Oswaldo, né, que o Everton salvou 2 vezes. A primeira um chute a queima-roupa, na segunda ele conseguiu chegar na bola antes do que o Oswaldo, né, correu até para fora da área, né, correu muito risco ele ali, conseguiu se dar bem, mas o Fortaleza continuou atacando e acabou encontrando 2 gols. O primeiro numa bela troca de passe entre Tinga, Ronald e David, né? Esse concluiu para 1-0. No segundo gol, uma bola roubada, né? Lá no campo de defesa. O Tinga conseguiu atravessar todo o campo, encontrou o Ronald. Mais uma vez, esse também cruzou a bola no meio. O zagueiro do Palmeiras desviou, a bola bateu no travessão e no rebote David matou no peito e guardou com muita tranquilidade. A partir daí o jogo ficou mais truncado. O Fortaleza se controlou mais atrás, né? Fazendo jus à melhor defesa do campeonato, com apenas 11 gols sofridos. E conseguiu um 2-0 sem muito esforço. O Palmeiras ele não agrediu tanto, teve mais bola, teve mais presença no campo de ataque, mas o goleiro Max Wallace, que tinha feito 2 grandes defesas no primeiro tempo, no segundo tempo não teve muito trabalho. O Fortaleza agora só vai jogar pelo Campeonato Brasileiro passando esse domingo no outro, né? No próximo domingo o Fortaleza enfrenta o São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. Na quarta agora a gente enfrenta o Ceará pela final do Campeonato Cearense, né? O primeiro jogo a gente ganhou por 2-1. E depois, né, daqui a mais ou menos 10 dias, 12 dias, sei lá, o Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, que é a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza chegou à 7ª colocação com 24 pontos e com essa pontuação já supera a pontuação do primeiro turno do ano passado, né? Ano passado o Fortaleza conseguiu 22 pontos. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado da camisa, né? Que eu achei muito linda. Espero que vocês tenham curtido o jogo. E até a próxima. Tamo junto. Bom, agora vamos ver aí o que o Palmeiras do senhor Leonardo Lustosa tem a falar. Palmeiras que ficou 20, não sei quantos jogos sem perder. Acho que 20, não sei. Até esqueci. E agora amarga a 4ª derrota seguida. Leonardo Lustosa, o que você tem a nos falar? Olá, amigos da MFTV. Leonardo Lustosa aqui para falar da derrota do Palmeiras para o Fortaleza na noite do domingo, por 2-0. Bom, a gente tem que entender que o contexto do Palmeiras, com a 4ª derrota consecutiva, é de pouquíssima confiança. O time em si foi bastante alterado em relação aos que o Lucha colocava em campo. O Andrei Lopes, que é o auxiliar, também conhecido como Cebola, foi a campo com 5 meio-campistas, coisa que ele já tinha feito quando foi interino no ano passado, mas que nessa vez não deu certo. Na outra oportunidade ele conseguiu vencer o Goiás, vencer o Cruzeiro, mas dessa vez o time do Rogério Ceni estava muito bem postado dentro de campo, como estratégia suficiente para ganhar do Palmeiras com tranquilidade, inclusive. O Palmeiras não conseguiu ser superior e nem ter mais vontade de ganhar do que o próprio Fortaleza. A expectativa do Palmeiras agora, numa mudança de filosofia total, é de que a contratação do Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol de 35 anos, que está no Independiente Del Valle, seja confirmado durante a semana e que ele já possa comandar a equipe na semana que vem. O Andrei provavelmente fará o jogo contra o Tigre pela Libertadores e contra o Atlético Goianiense, o seu último jogo como interino pelo Campeonato Brasileiro. Depois assumiria o espanhol. Nessa mudança de filosofia dentro do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que alguns resultados não vão acontecer. Uma filosofia totalmente diferente, tem que assimilar coisas que não são comuns, será a maior revolução no futebol da história do Palmeiras. Então, é um processo que a torcida vai ter que entender. O Palmeiras vai passar por mudanças drásticas agora e o resultado pode não vir, porque é normal. É uma filosofia. Tudo isso por decisões erradas no passado, como, por exemplo, os 10 meses jogado fora de Vanderlei Luxemburgo. É isso. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Goianiense no Campeonato Brasileiro, mas tem o Tigre no meio de semana pela Copa Libertadores. Avante palestra! Dito tudo isto que o senhor Leonardo Lustosa falou, vamos para o próximo jogo, 8h30. Agora o Red Bull Bragantino venceu o Sport por 2-0, gols de Ricardo Reiler e Claudinho. Mais uma derrota do Sport,
Mais uma vitória do Red Bull Bragantino. Agora tá com o mesmo número de pontos aí que os dois acima. Tá pedindo para sair da zona. Vamos ver o que o José Walter tem a falar sobre a vitória do Toro Louco Massa Bruta. Fala pessoal do Brasileirão MFTV, vamos então falar um pouquinho dessa vitória, boa vitória do Red Bull Bragantino para cima do Sport. Esse jogo aí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bragantino não só venceu, como convenceu, principalmente no segundo tempo. O Bragantino jogou muito bem e finalmente a defesa do time teve um desempenho sólido, né? Foi o primeiro jogo que a equipe não sofreu gols nesse Campeonato Brasileiro e também teve alguns jogadores que finalmente mostraram um bom desempenho. E um deles é o Ricardo Hiller, volante que estava sendo muito criticado pela torcida, um jogador que realmente estava muito mal. Só para vocês terem uma noção, ele levou 8 cartões amarelos. 8 cartões amarelos. E estava sendo muito criticado por isso, por estar jogando mal. E ele respondeu jogando muito bem, se posicionando muito bem, tendo um alto nível de assertividade nos passes e marcando um golaço. Jogou muito bem o Bragantino, alguns jogadores ficaram devendo, como é um dos seus principais destaques, que é o Arthur. Mas de maneira geral o Bragantino jogou bem, venceu e aos poucos vai engrenando, vai encontrando um futebol melhor com o técnico Maurício Barbieri. Um grande abraço meus amigos e até a próxima! Isso aí, agora vamos ouvir o Guilherme Batista falando sobre a derrota do Sport, quarta derrota seguida, cara. O Sport aí, bom, Libertadores não é mais obrigação, né, Guilherme? Saudações a você que está acompanhando mais um Brasileirão MFTV. Vamos falar de Bragantino 2, Sport 0, quarta derrota consecutiva dos Leões de Jair Ventura. Jair Ventura que chegou no Sport, tinha perdido o primeiro jogo para o Coritiba, depois emenda uma sequência muito boa. O Sport, que era a lanterna da Série A, foi catapultado para a quinta colocação, começou a brigar pelos postos mais altos da tabela, teve torcedor que se iludiu, que pensou que ia para a Libertadores, porém se esquecia de uma coisa. Historicamente, o Sport ele não é regular na Série A. Historicamente, o Sport oscila muito. E a oscilação chegou. Dá para dizer que a Série A bateu na porta do Sport de Jair Ventura pela primeira vez. Acho que está de volta à sua realidade. São 4 derrotas consecutivas. Aquela sequência positiva muito boa dá um lugar a uma sequência negativa que começa a preocupar o torcedor do Sport. Isso porque no próximo jogo tem nada mais, nada menos que o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então essa sequência de 4 derrotas consecutivas pode e provavelmente deve ser ampliada para 5 derrotas. Falando especificamente do jogo contra o Bragantino, no Nabi Abichedi, dá para dizer que disparadamente foi a pior atuação do Sport com Jair Ventura. Durante todo esse tempo, acho que em nenhum jogo o Sport de fato jogou muito mal, sabe? Acho que dá para dizer que nem jogou mal. Todos os jogos o Sport foi competitivo, brigou pelo resultado, mesmo quando tinha perdido os outros 3 jogos, tentou fazer a sua parte, se lançou, foi para cima, incomodou o adversário. Ontem, no Nabi Abichedi, o que a gente viu foi um desastre. Foi um Sport completamente perdido em campo, que não conseguia ter a posse de bola por 2 segundos, não conseguia trocar 2 passes sem errar. Foi extremamente esmagado pelo Bragantino, que só tinha 2 vitórias no campeonato, que não vencia há mais de um mês. Então assim, foi tenebroso, deu tudo errado para o Sport, e a gente precisa analisar alguns pontos. O primeiro ponto é: Hernani Brocador foi para o banco. No lugar dele, Leandro Bárcia. Bárcia não é um centroavante. Bárcia é um jogador de ponta. Porém, a posição de centroavante ela está muito carente na equipe do Sport. O Sport precisa urgentemente de um centroavante. Tem Mikael no banco. É um jovem da base que estava no Confiança. O Sport trouxe de volta. Mas não sei se Mikael vai ser esse homem. O fato é que com o Brocador não dá mais para jogar. Com Bárcia, no lugar do Brocador, você tem uma mobilidade maior. Isso é fato. Porém, a bola precisa chegar em Bárcia. E contra o Bragantino ela não chegou. Era o Sport que dava um bicão para frente e Bárcia que corresse, Bárcia que lutasse. Outro ponto, e aqui negativo, que a gente precisa destacar, é Marquinhos. Marquinhos começou o campeonato muito bem. Curiosamente, na pior fase do Sport, né, os primeiros 6, 5 jogos, onde o Sport chegou a ser lanterna do campeonato, Marquinhos foi o principal jogador do Sport. Era um time muito desorganizado, mas Marquinhos parecia ser uma luz. Ele ia para cima, driblava, tentava algo diferente. Com o Jair Ventura, ele até começou bem, mas desandou. Os últimos jogos de Marquinhos têm sido tenebrosos, principalmente porque na fase ofensiva, no ataque,
Marquinhos tem sido inoperante. Tudo que ele tenta erra. Ele não acerta mais nada. Então ele não está agregando ofensivamente e defensivamente. Esse é o principal ponto. Ele é nocivo ao Sport. Não é que ele é ruim, ele é nocivo. Ele prejudica a equipe do Sport porque ele não recompõe. O lateral esquerdo do Sport é Luciano Juba. É da base, é muito jovem. E toda vez que Juba fica exposto, fica no mano a mano contra a equipe adversária, ele leva um baile. Não foi diferente contra o Bragantino. Ao Marquinhos não voltar para recompor a linha de defesa, para ajudar Luciano Juba, Arthur deitou e rolou. Fez Juba de gato e sapato, botou na roda e o Bragantino chegou muito por ali. Vi muito torcedor do Sport pegando no pé de Thiago Neves. Acho que Thiago Neves é o menor dos culpados. Existe sim uma formação com Thiago Neves no time titular. Porém, para essa formação existir, a gente não pode ter Marquinhos no time titular. Acho que o Lucas Mugni precisa urgentemente voltar para o lado esquerdo do campo. Mugni está flutuando, está ajudando o Thiago Neves no meio, na criação. Mas eu acho que Mugni deve retornar para o lado esquerdo, porque Mugni apoia bem e defende muito bem. Aquele Lucas Mugni preguiçoso, que todo mundo tem ele idealizado na cabeça por conta do Flamengo, ele não existia quando ele jogava na ponta esquerda. Acredite se quiser. Mugni era extremamente importante para a fase defensiva do Sport. Ele cobria muito bem, ele protegia muito bem Luciano Juba. Ao tirar ele, colocar ele no seu lugar de origem, que é mais centralizado, com meio de criação, o Sport perdeu completamente a defesa, saiu do eixo. E para piorar, contra o Bragantino, a gente viu a pior versão de Patrick, lateral direito. Errou absolutamente tudo. Então foi um jogo, você olhar, não teve uma atuação mediana do Sport. Todos foram catastróficos. Então muita coisa precisa ser mudada. Para esse confronto contra o Atlético Mineiro, particularmente, eu acredito que é para botar o time em reserva. Acho que é um jogo perdido, é um jogo que o Sport não vai pontuar. Então mescla esse time, dá oportunidade para outros jogadores, descansa os titulares, porque aí na última rodada, contra o Atlético Paranaense, na Ilha do Retiro, é obrigação do Sport vencer e fechar o primeiro turno com 23 pontos. E aí está na continha, aquela continha básica dos 45 pontos. Se o Sport fechar o primeiro turno com 23, perfeito. Está na média para escapar do rebaixamento. É isso, um forte abraço, a gente se vê na próxima edição do Brasileirão MFTV. Isso aí, o Sport está na 11ª colocação com esta derrota. Daí nos jogos de segunda-feira, o triunfo do Bahia sobre o líder Atlético Mineiro, de virada. O senhor Atlético Mineiro saiu na frente com o Jefferson Savarino, depois Danielzinho empatou para o Bahia e Gilberto 2 vezes finalizou o placar, dando o triunfo para o tricolor de aço. Vamos ver aí que o nosso querido Heron Filho tem a nos falar sobre o triunfo do Bahia. Fala galera do MF, passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020 e dessa vez um ótimo resultado, um triunfo marcante, um triunfo até, por que não, histórico, já que o Bahia não vencia o Atlético Mineiro em Salvador pelo Campeonato Brasileiro da Série A há 18 anos e o Bahia triunfou, venceu o Atlético sensação de Jorge Sampaoli numa partida que a gente espera que seja o ponto de partida para que o Bahia vire a chave no campeonato nessa temporada tão turbulenta de briga contra o rebaixamento que vem sendo bastante aquém das expectativas do torcedor tricolor. O Bahia fez bons investimentos, o Bahia foi ao mercado, buscou a comissão técnica de renome com o Mano Menezes, mas mesmo assim o time não engrena e o Bahia segue firme e forte na briga contra o rebaixamento. Então a torcida tricolor espera que essa partida seja o ponto de partida para a retomada do Bahia, para que possa brigar por coisas maiores no campeonato. Falando um pouco sobre o jogo, eu achei interessante diferenciar que foram dois tempos muito opostos, antagônicos entre si. No primeiro tempo, Mano Menezes, na figura de James Freitas, visto que ele estava suspenso, escalou o Bahia com 4 volantes e 3 zagueiros, uma postura altamente defensiva. O Bahia foi dominado, o Atlético Mineiro teve 70% da posse de bola e realmente o Bahia fez um primeiro tempo pífio, mas conseguiu, veja bem, conseguiu perder pelo placar mínimo e chegou vivo no segundo tempo. No segundo tempo, Mano Menezes promoveu algumas mudanças, colocou Danielzinho, colocou Marco Antônio, colocou Gilberto, e o Bahia mudou a postura, achou um gol com o Danielzinho primeiro, e depois Gilberto, nosso centroavante, voltando a encontrar o caminho do gol, voltando a balançar as redes, fez com que conseguíssemos um resultado marcante,
e o Bahia agora é o 12º colocado, se distancia um pouco da zona de rebaixamento. Esperamos que seja o ponto de partida para que o Bahia se afaste dessa briga e lute, por que não, por Libertadores. Lembrando que o Bahia enfrenta o Santos no dia 31 de dezembro e antes o Bahia enfrenta a Sul-Americana com sorteio marcado para sexta-feira, dia 24. Forte abraço, saudações tricolores. Não, eu peço perdão, cara. Peço perdão aí, porque não é tricolor de aço, é esquadrão de aço. Confundi, tricolor de aço é o Fortaleza, esquadrão de aço é o Bahia. Vocês vão me perdoar porque as duas equipes são tricolores e as duas equipes têm aço num apelido. Então é esquadrão de aço do Bahia, peço perdão aí pra você. Enfim, o último jogo da rodada, Botafogo e Goiás 0-0. Vamos ver aí o que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre o empate da Estrela Solitária. Logo depois o Marcos Vinícius falando sobre o empate do Esmeraldino. Olá, amigos da MFTV, aqui quem fala é Guilherme Monteiro, trazendo novamente mais um resumo rodada sobre o Botafogo. Bom, amigos, nessa rodada 17 o Botafogo encarou o Goiás, né? O lanterna da competição, e saiu da partida com 1 ponto e sem marcar gols, e também com o resultado, já que o resultado foi 0-0 e que não ajudou nenhuma das duas equipes. Bom, tentando trazer um contexto da semana antes da gente chegar até o jogo, a equipe não teve para a partida por questões físicas. O Cauluco sofreu um problema muscular, assim como o Gatito Fernandes, que serviu à seleção paraguaia na última semana e também não estava se sentindo bem na sua musculatura. Então, por questões médicas, o Botafogo resolveu poupá-lo. Já falando agora do jogo em si, né, já que tivemos pouco contexto, a semana foi um pouco mais devagar por parte do Botafogo, tivemos muito mais rumores de transferências, né, a questão do Ronald do Botafogo de Ribeirão Preto podendo chegar, mas que até agora não se confirmou. O Cezinha também, que é jogador da base do Internacional, também fechou com o clube, mas que só deve chegar a partir do ano que vem, então não é muita coisa relacionada ao jogo em si. E agora sim, falando do jogo em si, a equipe teve um bom desempenho. Eu acho que é a coisa mais positiva do jogo no total, porque nós conseguimos chegar ao último terço do Goiás com muita tranquilidade. A gente trocou muitos passes, seja eles curtos ou longos, para balançar a defesa adversária. Chegar no último terço e tentar acertar o último passe e finalizar, que foi principalmente o principal problema da equipe em campo. Essa questão de você chegar no fundo, cruzar e o cruzamento sair errado, ou ele mesmo não ser completo. E também a finalização, que é um outro ponto que quando a gente conseguia finalizar, ou batia no bloqueio defensivo do Goiás, ou simplesmente o Tadeu, uma noite inspiradíssima, catava, pegava tudo e não deixava a bola entrar. E no segundo tempo, né, a equipe já sentiu um pouco do impacto físico, mas eu acredito que teve muito erro aí de gestão de substituição do Bruno Lazzaroni, né, nosso técnico agora, já que o Paulo saiu. Ele buscou colocar o Guilherme Santos e o Davi Araújo, jogadores de um pouco mais de velocidade, um pouco menos de técnica de passe, são jogadores onde precisam mais do espaço para serem mais efetivos, e o espaço não havia. Até por isso, para tentar potencializar essa estratégia, o Lazzaroni tentou mudar um pouco o perfil de como a equipe buscava chegar ao campo rival. A gente chegava muito via passes curtos, jogadas trabalhadas, triangulações pelos lados e utilização do homem livre para cruzamentos. O problema é que dessa vez, o Botafogo, com uma equipe um pouco mais pautada nos passes, um pouco mais pesada, sem tanta leveza na equipe, tinha que ter alguém para puxar essa transição e não tinha velocidade. Até porque eu já citei aqui da questão do perfil da equipe. Então ficávamos tentando arriscar saídas longas, né? Tentando encontrar o Davi, o Guilherme por um lado, ou o Pedro Raul para acionar esse jogador do lado do campo, só que não conseguíamos ganhar a segunda bola. Então a bola batia, voltava, e o Goiás recuperava e conseguia até ser perigoso. Principalmente com o Keko Fidialba, que foi um jogador que preocupou bastante a nossa defesa, porque era um jogador que, com a velocidade, com o drible, conseguia tirar 1, 2, 3 marcadores e chegar ao gol. E também a promessa Vinícius, né? O Vinícius também é o camisa número 70 do Goiás. Acho que é muito bom a galera ficar de olho nele, que é um jogador que tem muito potencial. E novamente desempenhou um bom jogo, tendo espaço, assim como o Keko, usando muitos dribles para chegar com perigo na meta alvinegra. Ele deu um chute no segundo tempo que passou triscando. Se não fosse o amortecimento da bola
pelo um dos zagueiros do Botafogo, a bola fatalmente iria para o gol. Então, sobre o jogo, basicamente foi isso. Eu acho que tem sido muito interessante essa manutenção da ideia do trabalho do Paulo, você tendo leves aperfeiçoamentos na questão defensiva. O Botafogo hoje é uma equipe que na transição defensiva não sofre, como sofreu no trabalho do Paulo. É uma equipe que quando sai para pressionar, pressiona junto, pressiona de forma compacta, tanto que ajudou muito isso no primeiro tempo. A gente pressionava forte, já recuperava, retomava a organização ofensiva e chegávamos novamente próximos ao gol do Goiás. Tirando essa questão de erro de gestão do Bruno, a partida do time foi perfeita. Isso solidifica um pouco mais do trabalho do Bruno, mas também serve de lição para ele como gerir seus jogadores que saem do banco. Para que mudar o perfil da partida, sendo que você estava conseguindo dominar o seu adversário? A gente sabe que tem a questão da característica dos atletas disponíveis do banco. Por isso que talvez outras escolhas deveriam ter sido feitas, como por exemplo, talvez sacar o Pedro Raul e não colocá-lo Babi e Pedro Raul juntos, com Babi de ponta. São alternativas que o Bruno tem tentado trazer como solução e descaracterizando, nesse caso, o atleta, no caso o Babi. Toda vez que atua como ponta, atua completamente perdido. Por mais que ele tenha essa ideia de tentar entrar mais por dentro, vir mais por dentro e abrir espaço para o lateral atacar o corredor. Isso não tem funcionado e o Botafogo tem perdido força. Em qualquer lado que esse tipo de jogada tenha sido montada. Então é isso. Acho que agora a gente vai encarar agora o Ceará daqui a 11 dias pelo Campeonato Brasileiro. Um tempo bom para a gente descansar. Mas antes a gente tem duelo decisivo pela Copa do Brasil contra o Cuiabá. Eu acredito que seja um jogo, por mais que a campanha do Cuiabá seja bem sólida na Série B, é de total chance do Botafogo vencer, principalmente no primeiro jogo aqui no Rio. É um jogo onde a nossa torcida está depositando muita confiança, até pelo adversário. Por mais que venha bem, o Botafogo tem totais condições de vencer. E eu também estou confiante nessa classificação do Botafogo à próxima fase. Então é isso, amigos. Um grande abraço a todos e fui! Fala galera da MFTV, fala Matheus, fala Arthur, aqui é Marcos Vinícius Gerê, aqui direto de Goiânia, para falar sobre mais um jogo do Goiás. O Goiás que foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo e acabou empatando em 0-0. Um ponto que podia ser comemorado muito pela pressão do primeiro tempo, em que o Goiás se viu ali acuado, sofreu muito. O Tadeu teve que fazer diversas defesas, algumas delas milagrosas, para dar essa oportunidade ao Goiás. No segundo tempo, com algumas mexidas, principalmente a saída do meio-campista Daniel Bessa e a entrada do Douglas Baggio, o Goiás deu uma melhorada, conseguiu agredir, conseguiu criar chances de gol, mas faltou aquela qualidade na finalização. Bom, o Goiás empatou, chegou aos 11 pontos, continua na lanterna, ainda bem longe de deixar a zona de rebaixamento, e continua nessa saga, né? Essa saga rumo à Série B, porque esse é o caminho de um time que não vence jogos. Na próxima rodada vai enfrentar o Red Bull Bragantino, então é mais uma oportunidade de enfrentar um adversário que também está na parte de baixo da tabela e quem sabe seja a última, porque se perder mais uma vez vai ficar complicado e o destino, sem dúvidas, será a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Agradeço a vocês, até a próxima rodada, valeu! Bom, Goiás agora já empata 2 vezes seguidas, está na 20ª colocação ainda, porém com 2 jogos a menos. Botafogo está na 14ª colocação, empata muito, já são 10 empates nesse campeonato. E bom, passar a classificação para vocês: em primeiro o Inter, segundo o Flamengo, terceiro Atlético Mineiro, quarto São Paulo, quinto Santos, sexto Fluminense, sétimo Fortaleza, oitavo Palmeiras, nono Atlético Goianiense, 10º Grêmio, 11º Sport Recife, 12º Bahia, 13º Ceará, 14º Botafogo, 15º Vasco, 16º Corinthians, 17º Atlético Paranaense, 18º Coritiba, 19º Red Bull Bragantino e 20º Goiás.
passar os jogos da 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno. Na quarta-feira, hoje, 9h30, Corinthians e Vasco da Gama e Corinthians, na verdade, o jogo vai ser no Rio de Janeiro. Daí no sábado, 5 horas, Red Bull, Bragantino e Goiás, 7 horas, Ceará e Curitiba, 9 horas, Bahia e Fortaleza e Atlético Mineiro e Sport. No domingo, 4 horas, São Paulo e Botafogo, Atlético Goianiense e Palmeiras, Fluminense e Santos, 6h15, Atlético Paranaense e Grêmio, Internacional e Flamengo, um grande jogo. E bom, dessa rodada é isso aí, cara. Se você quiser saber os palpites, vai ter amanhã no Rinha de Passe, hein? Artilheiro da competição é o Thiago Galhardo com 14 gols, seguido de Marinho com 10 e Keno com 8, que está empatado com o Pedro. O Pedro também tem 8. E é isso aí, vamos lá pro Cartola. O Cartola nossa liga, cara, tem muita surpresa nessa rodada, porque por incrível que pareça, o líder não dá para explicar o que aconteceu, cara. Não dá para explicar, cara, como assim ele é o líder? Enfim, vamos lá. Dessa rodada, Mad Show foi o líder da rodada, o Mais Rico ao Septetão e o Lanterninho Tatife FC do Riciopo, né? O G4 dessa rodada, Mad Show em primeiro lugar, Recanto Futebol Clube em segundo, terceiro Planeta Futebol Clube do Fran Vieira, em quarto Justin Detona FC, de lá para baixo no Z4, na situação complicada do campeonato. Vasco Crato, FC Starks do Matheus Paiva, o Cruzeiro tirou uma alegria de viver do Garrez e o Tatife FC do Riciopo, o último lugar. Né, no campeonato, na classificação geral, no que importa, né? Porque é isso que vale Denlelo. SPFC Umarama do Anderson em primeiro, Beldo FC do Guilherme em segundo, Recanto Futebol Clube em terceiro do Alex Rodrigues e o Justin Detona FC do Filipex em quarto. Daí lá para baixo mesmo no Z4. Iniciando o Mad Show FC do Madison Martins, o Sportalha FC do Gustavo, o Marcos Coimbra, que sempre coloca nomes engraçadíssimos, e o Tatife FC do Riciopo é o Lanterninha. Então, bom, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Fique ligado em todas as nossas redes sociais, sorteio ainda tá rolando. Deixe seu like, compartilhe, comente. E é isso. Um beijo do Arthur e até a próxima. Tchau, tchau.